Salve, meus amigos, salve, minhas amigas, uma boa noite a todos. Hoje estamos recebendo no Ciência e Metal um convidado muito bacana, mais que especial, um conhecido meu de longa data. Ele é professor universitário, né? Professor universitário e contrabaixista de uma banda muito bacana aqui da nossa cidade, Marcão. E aí, meu irmão? E aí, Lu, Seja bem-vindo, cara. tudo bem, Muito cara? obrigado. Satisfação, cara. Eu acho genial essa ideia aqui. Ciência e Metal, um podcast bem único, né? Que vai unir aí um pouquinho de divulgação científica, mas sempre regado a histórias e o dia a dia aí da música pesada, que é aquilo que a gente adora, tocar, fazer, curtir. Bacana. Muito bom, muito Legal. bom. É um prazer estar te recebendo aqui, Marcos. Valeu. E hoje nós vamos falar, né, de bioinformática, né? Também. Também, né, que é um tema muito empolgante. Eu tô assim super ansioso aqui para É muito top. conversar aqui determinados pontos assim que fazem parte da minha área também, né, de Cara, formação. faz com E tudo. eu gostaria que você começasse falando um pouco mais sobre você aí pra galera te conhecer mais. Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, Certo. cara, primeiro é uma satisfação estar aqui. Eu acho que faz um tempão que a gente não se encontra, né? Você fala nas redes sociais. Uhum. E teve um período que a gente estava ensaiando lá no teu estúdio, no Select. Então, a Faz um gente, tempo, né? boas madrugadas, aí aquela farofa de ovo que Fazia, rolava, né? Era? todo mundo morrendo de fome, um ensaio torando lá. Eu Aí a lembro, eu gente recordo muito fazia disso. aquele farofão. Cara, então, eu já sou um jovem ancião, né? Mas a gente começou aí. Eu morava em Tucuruí, meus pais foram para lá há muito tempo. E, tipo assim, naquela época não tinha universidade no interior. Depois a UFPA começou a interiorizar, eram cursos no meio da. Foram expandindo Eram devagar, né? cursos assim, funcionavam nas férias, julho e janeiro, né? A Hum. interiorização no início era assim. Então, basicamente, você tinha que vir para a capital para estudar. Então, a gente foi acabando ensino médio, foi vindo para a capital. Meus dois irmãos mais velhos que eu vieram antes, quando eu acabei o ensino médio. Aí eu vim para cá, fiz cursinho no Ideal, que era o clássico. E início dos anos 90, eu entrei na universidade. Legal. Fui fazer. Na verdade, foi engraçado, porque eu sempre quis ser médico. E eu botei na minha cabeça que eu ia ser médico e fiz vestibular para medicina. Eu tomei um pau tão grande em química que eu fiquei com medo e repulsa da química. Eu fui para outra área, me Mas por inscrevi. que química, cara? Cara, acho Química é que tão é maravilhosa. maravilhosa, mas eu tomei um pau, foi tão Irmã da grande, física, prima. prima. E aí eu fui para exatas, né? Mais ou menos. Certo. Aí no ano seguinte eu me inscrevi para 3 cursos diferentes: Engenharia Civil na UNAMA, Computação na UFPA e Educação Física na UEPA. Será que eu sabia o que eu queria? Calma E lá, aí mas só desculpa te eu saí de interromper. medicina, fui para Pois é. Não, mas assim, eu gostaria de perguntar uma coisa. Computação do quê? Ciência da computação, engenharia da computação? Não tinha ainda esses cursos. Quando eu Ah, entrei, era o final do curso de tecnólogo em processamento de dados. olha, bacana Estava isso, cara. encerrando. Quem Não era, lembrava. quem era um egresso, estava nos últimos semestres, era o Roosevelt Bala, nosso grande O vocalista e baixista vocalista, do Stress. baixista, né, do Stress, primeira banda de metal do Isso, Brasil. exato. Conheci ele nessa época, nesse período, muito, muito figuraço, sempre foi. Mas logo que eu entrei, eles estavam extinguindo o curso de tecnólogo, que era a criação do curso de bacharel em ciência da computação. Ah, tá E aí os certo. alunos que eram de tecnólogo faziam uma opção, se queriam continuar e se formar na graduação curta ou se queriam fazer o bacharel. Né? Certo. Aí eu fiz o curso, eu fiz a extensão para o curso de bacharel Bacharelado em informática. em ciência da Ciência da computação. computação, que é a ciência da computação. Então foi quando eu vim para o início dos anos 90 para cá, para a capital. O meu irmão já estava aqui. Eu e ele, o Elton Braga, né, que foi um dos fundadores do Corsário, junto comigo.
E a gente já curtia rock, já curtia metal. Na verdade, 2 primos nossos de São Luís, que já eram roqueiros, tinham banda de metal lá. Eles são mais velhos que a gente. Uns 6, 7 anos mais velhos. Bacana. E quando a gente ia pra lá, eles faziam a cabeça, mostravam os discos. Mostraram Apresentava os sons, né? Queen, Black Sabbath, Deep clássicos. Purple, Led Zeppelin. Então a gente já... Pink Floyd, nessa época a gente já começou. Voltamos pra cá, voltava das férias, aí começou a ir atrás. Não tinha informação, não tinha internet com esse rio de informação que a gente tinha de música, Era tudo né? mais difícil, né, Marcão? Tinha um programa, quando eu ainda estava em Tucuruí, antes de vir pra cá, era um programa por dia que passava música, que chamava Super Special, na hora do almoço, da Band, que não chamava Band, era Bandeirantes. Então era um programa de clipes de metal, chamava Super Special. Era o contato que a gente tinha. E ia na banca, tinha as revistinhas, Rock Brigade, sim, claro, né? a Road Crew depois. E era o contato que a gente tinha. Tempo de tu destacar o pôster da revista, colocar na parede. E a gente veio pra cá e começou a vir pra capital, conhece as outras pessoas. Quando eu vim, o meu irmão já tinha montado uma banda. Olha Disse, que Marco, bacana, pô, vamos montar cara. uma Seu irmão banda. toca o quê, Marcão? Só canto. Só canta. Aí ele conheceu uma turma por aqui. Ele participou do início ali da formação. Esqueci o nome da turma, cara, mas era uma galera que tinha lá atrás, o Shiozaki, que eu acho que participava, até o... Daqui a pouco eu me lembro. Mas ele Shiozaki, tava... que era guitarrista do eu DNA. acho que o Shiozaki também era dessa turma. Mas aí ele começou, e aí de repente tinha um cara aqui em Belém que chamava Cléo Cordeiro. Ele é corretor de imóveis, até hoje está por aí, baixista. Ele tinha montado um primeiro projeto de uma banda de white metal aqui, se chamava Salmos, né? Nome de banda de white metal, mas era Salmos. Foi o primeiro ensaio de banda cristã de rock. Certo. Aí, fim dos anos 80. Aí o Elton passou por uma das formações cantando, não ficou muito tempo, então. Quando eu cheguei, ele disse, não, mano, a gente vai montar uma banda. Aí a gente montou o Corsário. É o embrião, então, do Corsário vem então, daí. quando né? eu vim pra cá, e aí a gente juntou mais um batera que tocava com a gente, mais um guitarrista, o Rony, na guitarra, que tinha saído, voltou pro Corsário agora, o Rony Ribeiro, e o Hélio Coelho na bateria, a gente montou. No início era cover, a gente tocava cover de bandas de rock, aí começou a puxar para o hard rock. Bacana. Aí fomos começando a tocar cover de bandas internacionais, aí começando a tocar Striper. A gente foi começando a trabalhar músicas mais sofisticadas, foi melhorando o nosso Mas assim, repertório, mas sempre cover. Assim, ao passo que vocês iam tocando, vocês iam conhecendo coisas novas, né? Mas a gente ainda não tocava, como a gente era uma banda cristã, a gente não tocava fora do circuito de igreja. Na verdade, a gente não tocava em lugar nenhum, porque na igreja o pessoal não aceitava muito rock. A gente tocava nos ensaios e só. Aí, cara, mais ou menos nos 92, 93, eu fui acompanhar um cantor do Rio Grande do Sul, gospel ele. Ele veio aqui, fez um show, acompanhei. Ele disse, pô, eu vou tocar em Manaus. Tu vai com a gente? Bora. Pô, era uma viagem. Tudo pago, né? Pra tu tocar, ficar no hotel e tal. Tua primeira turnê, Marcão? Primeira turnê. Aí fui de sideman, tocando baixo. Cheguei em Manaus, cara. O cara que foi me buscar e ficou ciceroneando a gente, ele era um dono de uma construtora, um engenheiro novo. Cara, ele tava escutando Dream Theater e Mades in Words. É um disco de 92. 92. Isso era 93. Aí eu escutei no carro vindo do aeroporto. Eu disse, cara, que isso? Porque tinha tudo que eu gostava. Tinha peso, tinha o som pesado, mas tinha aquele negócio diferente. Os tempos mais num compasso. Isso chamou muita atenção. Chamou atenção, compasso diferenciado, nas all-time signatures, que são os tempos ímpares que a gente chama. Certo. E tinha um lance muito diferenciado que combinava aquilo que eu achava interessante. Eu cheguei de Manaus, eu fui... Naquela época tinha uma loja na Nazaré, perto ali da casa da residência do governador. Gramofone? Gramofone, cara. Né? Fui na Gramofone e tal. Achei o CD ao vivo do Dream Theater no Live at Marquee de 92, 93, da turnê do Imagine Words ao vivo.
E, pô, começa com Metrópolis, parte 1, né? Pá! Aí eu disse, cara, é isso aí que eu quero fazer na minha vida. Aqueles tempos todos quebrados, né? Aí eu me identifiquei com o prog metal. E aí é o seguinte, ninguém fazia esse som aqui. Né? Isso que foi bem interessante, porque nesse início a gente tocava, começamos a tocar nas praças com outras bandas que eram gospel e tal, mas a gente já fazia um som mais trampado, porque a gente já estava escutando esse tipo de som. Então tinha três influências básicas no nosso som de início, assim. A gente começou tocando hard rock, o heavy tradicional ali puxando pro Iron, Olha o aí. Striper, né? Não pode faltar. Os clássicos. O hard do Deep Purple, um pouco do AC/DC, mas aí a gente começou a inserir esse elemento do prog, que era um negócio mais trabalhado, diferenciado. E aí a gente começou a compor também. E eu me lembro como se fosse hoje, naquela época tinha uma cena muito viva de shows aqui, de circuito de metal. Essa daí era a época do Rock 24 horas. Rock 24 horas, depois Rock 6 horas. Rock 6 horas. Aí a gente rodava a cena, assim. Teve uma época que essa cena tava rolando numa boate do Paysandu, chamava Rainos. Era no porão. Isso, onde rolava até reggae ali. Mas teve uma época que tava rolando metal lá. Bandas, e era bandas daqui, né? Isso. Aí alguém que tava reunido, a gente ia sempre assistir com as bandas, a gente sempre tava lá. Assistia DNA, Jolly Joker. Soledad, parece que tocou. Soledad dessa época, Mitra, todo mundo. Aí convidaram, pô, vocês são tal. Souberam que a gente fazia, né, um white metal e tal. E aí marcaram pra gente. Cara, foi o dia que mais deu gente lá. Lotou. Porque avisaram, vai ter uma banda de white metal. E que não tinha isso aqui. Novidade, né? Bicho, lotou. E tava assim, os caciques do metal estavam lá, todo mundo. Eu me lembro como se fosse hoje o Bruno Carrera do DNA. Do vocalista cabelão do DNA. no meio da costa. Eu disse, cara, esse cara é nórdico. E a gente na nossa, cara. Aí assim, que tava, era uma banda que eu me lembro que abriu pra gente, era um Black Sabbath cover. Chamava Lotus Negra. Então a gente tocava só cover do Black. Sim. E quem tocava a guitarra era o famoso Eugênio do Mal, canhotão, funcionário da CEMEC. E tocaram tal, o Tony Lisboa na guitarra, cantava e fazia gaita. Sim. Enfim, a nossa banda ia abrir. O pessoal foi ver a gente, eles trocaram, botaram a gente para ser o headliner da noite, para ser a banda principal. Eita. Cara, aí nós tocamos, mandamos ver, assim. E naquela época, falando assim... assim, oficialmente o primeiro show, né? Primeiro show nosso no circuito fora e lotado, cara, uma responsa, lotado, né? E assim, a gente mandou... E nessa época a gente fazia um som muito na linha do Dr. Sim. A gente se inspirava no Dr. Sim. Bacana. Aquela parada, sabe? Tu faz o riff, para, aí voz, tal, volta, faz o riff, para a voz. Então, Dr. Sim tava o quê? No seu segundo álbum ainda, né? Por aí, cara. Né? Por aí. E aí já era grande, tu vê, né? Que a gente se inspirava no Dr. Sim, o Dr. Sim puxando influência ali de Rush, de King's X. Aí, pô, esses caras são referência. Quando a gente mandou, a galera ficou assim... Pá! Chocou. Resultado disso, cara, a gente passou a tocar em todos os festivais, assim, nos próximos 10 anos. Eu lembro. Os anos 90 inteiro, nós tocamos na cena daqui. Assim, a gente tá falando de quase 30 anos atrás, né, Marcão? Eu lembro de... Vocês tocaram no Rock 6 horas, não tocaram? Aquele de... 3 Rock 6 horas. Pois é, o de dezembro de 97, antes da despedida do Jolly Joker. Se tu for lá na Figueiredo, hoje... Tem um mural lá na parede de todos esses shows, incluindo os Rocks 24 horas, Rock 6 horas. Tem 3 deles lá. Tem cartaz lá. Tem um cartaz de 3 Rock 6 horas com a gente lá. Legal, Se tu entrar no nosso Instagram, corsário.prog, eu tenho lá as fotos do mural lá na Figueiredo com as bandas. Né? Delinquentes, Corsário, DNA, Soledad, Mitra... Várias outras, né? Aí, mas teve uma coisa marcante dessa época. E assim, a gente já tava começando a compor, então a gente começou... Quando a gente começou a compor, a gente passou a compor com essa pegada do prog. Hard rock e prog. Então, uma coisa bem trampada. E ninguém fazia. Muito tempo depois começaram a surgir umas bandas de prog. Teve um festival de prog que o Ael produziu, foi lá no Gasômetro e
tiveram as bandas, e o Ael até tinha uma banda que chamava Alma Cog, era muito boa. Sim, eu lembro do Almacog. Mas a gente veio desde antes fazendo prog. Foi o primeiro Sim, festival de prog que teve aqui, primeira de banda, prog né? metal, foi o nosso trabalho. E aí tinha festival, ele chamava a gente. Primeiro que era diferente, que era o White, e segundo, e a gente sempre tocava um cover do Stripe, que a galera A sempre galera adorou o Stripe. curtia, né? Stripe até Sempre. hoje, né, Puxa, cara? Soldiers Under Command, a galera pira. Sim. E aí aconteceu que a gente começou a ter uma notoriedade. Aí todo festival chamava a gente. Uma outra coisa legal também, porque a gente tinha nosso equipamento, então a gente já chegava, você já mantinha um som. Porque para tocar esse som Qualidade, não dá né? para ser um. Se o som não estiver bem legal, Bem legal, o som né? trampado, ele fica Tem prejudicado. que ser um som de Aí, qualidade, tipo, né? o pessoal fala, vai jogar bola, uns craques assim num campo todo escroto, sabe que eles vão reclamar. A música também é do mesmo jeito. Marcão, meio que a gente começou esse podcast falando da música, né? Mas tá maravilhoso. Ih, cara, ainda vamos falar da bioinformática, né? Não, isso aí, tranquilo, fica Eu vou tranquilo. fazer o relaxa. último gancho dessa Não, época aí. segura. segura. Eu lembrei O de pessoal uma tá coisa lembrando que... tem ciência aqui também. É, Você sabe que se for tocar uma música do Dream Theater é uma ciência, né? uma matemática pesada, né? Matemática. Marcão, essa coisa aí do som, não somente da banda, né, que vocês começaram a trabalhar lá na época, tu eras envolvido com aquele festival de baixo, né, Nós organizamos. Vocês eram organizadores daquele festival. Eu lembro que eu assisti vários, mas um que me marcou muito, do Pixinga, né? Do Celção. O Pixinga é o curador nacional Curador, do né? festival. Vocês fizeram um evento, cara, sensacional Na ali estação? Não. Memorial Memorial dos Povos. Cara, eu acho que aquele foi, assim, não de merecer. A gente fez vários lá. Mas aquele ali foi muito. Nós fizemos vários porrada lá. aquele festival. Nós fizemos em 3 locais. Na verdade, teve um primeiro, que foi no não sei o que, O café. primeiro eu não vou lembrar. O primeiro foi um evento que já era outra pessoa organizando, eu só ajudei. A partir do segundo, o Pixinga pediu que eu produzisse. Aí eu passei a produzir, aí a gente fez no Memorial dos Povos. Fizemos um no Esquivazapa, na Praça do Povo, lá na Fundação Cultural do Pará, onde é o Teatro Esquivazapa. Sim, sim. E o último que nós fizemos há exatos 10 anos atrás, né, o pessoal toda vez pede, só que é o tempo que eu fui trabalhar na universidade e a gente não está mais direto ao tempo. Mas a gente vai voltar, tô devendo. A gente fez o último na Estação das Docas. Quando foi o último? Foi há 11 anos atrás. O ano passado a gente comemorou 10 anos. Foi 2014, na Estação das Docas. Aí a gente trouxe um dos maiores nomes do contrabaixo mundial, que é o Alan Caron, canadense. Então, foi na Estação das Docas esse, né? Então livre. eu confundi com outro local, mas eu lembro Não, a desse estação evento. foi o maior. Dizem, Foi grande, né? eu não sou suspeito, mas eu estava no show do Beto Guedes sexta-feira e um cara disse para mim, olha, o maior show de música instrumental que já houve em Belém, em todos os tempos, foi o festival que veio o Alan Caron em 2014. Legal. Eu acho que já No teve. Teatro da Estação das Docas. Não. Na Estação das Docas, ao ar livre, palcão aberto. Lá no final. Lá no final, lá na Concha Acústica. Da Concha Acústica, né? Isso, massa. 2014. Legal. Bacana, Marcão. Então, mas deixa eu puxar Sim, continua. uma marcha ré só para finalizar o período dos anos 90, Sim. que eu considero assim como o ápice, que a TV Cultura tem um programa lá lendário, né, do Beto, que Beto é Fares, né? como é o nome do programa? Balanço do Rock, né? Eles fizeram uma enquete nos ouvintes para escolherem os artistas que eles queriam numa coletânea do rock paraense. E essa coletânea, o povo votou e escolheram as 10 bandas que queriam na coletânea e foi gravada uma coletânea chamada Açaí Pirão. É do... Na Figueiredo? Produziu. Sim, conhecido Através do programa Balanço do Rock, a escolha das bandas. Entrou, né? O Corsário. E aí o Ná fez a produção e o Corsário entrou. Legal, Quem cara. produziu, fez a direção artística do disco foi o Carlos Ruffey, né? O Carlos Banana, que é do Jolly Joker. Guitarrista, vocalista do Jolly Joker, né? Joker. E a gente gravou num estúdio ali para BR, que era um estúdio de brega.
XD. Era lá no Xodó. Xodó, porra. XD. Gravamos no Xodó e tal. Era Me lá lembro, no- cara, Zenit. Todo mundo gravou ali, meu irmão. Zenit, Corsário, Delinquentes. A galera do metal, do hard, do calypso, Do do brega, todo mundo. dos def, porrada. Me lembro do meu amigo Joey Ferri, que era guitarrista do Zenit, depois virou baixista, hoje é baixista. Sim, é do Mr. Joey, Do né? Mr. Joe. O Joey gravando o Zenit, eu tava lá, né? Tava assistindo, aí ele afinando a guitarra. Aí o Carlos falava assim, pô, afinador aqui, esse negócio de afinador, isso aí não funciona. Isso aí é Nutella, não tinha esse Deus, isso é Nutella, a raiz é no ouvido. E assim, Ouvido, meu irmão. afinando quando se afinava com distorção, né? Até entrar na ressonância. Não era bonitinho. clean, não. Não, era na porrada, né? E aí teve o lançamento do CD Açaí Pirão na extinta Dock Street, que era um galpão Que era um o Ná- galpão que o Na o Ná Figueiredo fez pra ser skate vai rolar e tal, e show. isso. Era Teve o show do Angra, Sim, sim. vários shows. A gente Teve- trouxe o Stauros lá, pô. Sim, o de Floripa. Stauros, Angra, Garotos Podres, se eu Todo não me engano. mundo. Serguei, se eu não me engano. Não sei se tocou lá. Vários. Vários. O lançamento do Açaí Pirão foi lá. Isso. E o Corsário, como representante dessa cena dos anos 90, a gente estava lá. E aí, isso é tão interessante que tem um cara que era guitarrista aqui, famoso, era de Marabá, é o Antônio Coelho Neto. Era chamado de Antônio Asmodeus, das antigas, guitarrista de metal. Hoje, há muitos anos, ele mora na Inglaterra, mas ele produziu um documentário que está no YouTube com aquele movimento desses anos 90, sobre o metal nos anos 90. Então ele fez esse documentário, Massa, cara. tem lá, não vou lembrar. Mas eu lembro desse disco. A gente deu uma entrevista, desse CD Açaí Pirão. Era CDzão mesmo. CD. E ele, se eu não me engano, não era só rock. Não, Era não bem era eclético. só metal, não era só metal. Tinha, se eu não me uma engano, alterna- tinha uma alternativa. Tinha, acho que hip hop até no meio, né? Tinha, cara, eu vou me Tinha lembrar de muita coisa. Agora, a gente gravou o nosso maior hit nesse CD. E hoje, até hoje, sei lá, 50 anos depois, onde a gente vai, a galera Rola. sabe de qual canto, que é a Alquimia Metálica. Alquimia Metálica. Que a gente fala que é a nossa versão para o surgimento do white metal, né? Então, a gente não pode, se a gente não tocar, os caras começam a apedrejar a gente. E assim, se tornou conhecido por causa do... Eu quis encerrar essa janela aí dos Naquela anos época 90. era todo mundo junto, né? Era, Cara, é isso que eu falo. Depois com essa história de polarização, não sei o quê, blá, 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 essas Pula essa fuleiradas. parte, pula essa parte. Esse dia eu dei uma entrevista pro Arthur, que é um historiador formado pela UFPA. Ele tem um trabalho dele de pesquisa, é todo em cima da história do metal paraense. Ele está hoje na Unifesp, é professor de história lá, doutor. Massa. E eu falei, cara, não existia separação. White, black, direita, esquerda. Cara, era um metal. Era o metal. Era uma coisa só. Era a coisa mais forte que tinha. Cara, a gente estava nos música. eventos do Delinquentes, nos eventos dos Entes, do DNA. Nos nossos eventos que a gente fazia, nós fizemos rock solidário por 10 anos, lá no Memorial dos Povos. Quem tava lá? Todas as bandas da cidade. Das bandas da cidade. Então, não tinha essa fuleiragem. Hoje é muita Tá muito fuleiragem. estranho, né? Depois inventaram o negócio do black, não toco com white, não sei o quê. Hoje tá menos. Teve uma empolgação, né? Uma época aí. Teve umas fuleirol aí, a galera Tá querendo. bom, cada um seguiu o seu... Mas hoje tá mais, voltou pelo menos Voltou mais, né? só tá dialogando. Tá conversando, né? Marcão, Menos então, mal. assim... Mas nessa história aí eu entrei na universidade para estudar computação. Pois é. Mas na época, qual é o cenário ideal com relação assim, quem vai pensar em academia, numa carreira acadêmica? É o cara emendar, né? Acabou a graduação, vou fazer mestrado, vou fazer o doutorado. Esse é o cenário ideal. Se o cara é um cara solteiro, isso Mais ou aí menos. é mais encaminhado. É, Agora, mas- por exemplo, se o cara tem família, é difícil, porque o cara vai depender de uma bolsa de estudo que Pra é sustentar uma pequena família, para né? sustentar a família. Então, normalmente, na prática, se o cara não é mais solteiro,
e ele quer seguir, ele acaba a graduação, ele vai para o mercado, vai trabalhar. Vai. Aí quando dá, ele volta, faz um mestrado com muito sacrifício. Exatamente. Vai pro mercado muito trabalhar. comum isso. Não, aí tu vai ver o Lattes do cara, tem uns gaps assim, violento, né? No currículo Lattes. Não olhem o meu currículo. Cara, quando eu fui entrar, quando quando eu voltei, depois eu fui nessa linha. Um break para trabalhar, quando eu voltei pro mestrado, era bem depois, que foi quando eu decidi a carreira acadêmica, que eu queria ser professor. Aí voltei, fiz o mestrado, aí voltei pro mercado, fui já para essa carreira de professor. Aí depois eu disse, não, eu quero fazer a universidade, que eu quero passar no concurso, quero ir para a universidade, então eu quero doutorado. Bacana. Aí fui fazer o desafio, doutorado, né? Mas eu me lembro da minha seleção de doutorado, o coordenador do programa que estava lá, e daí começa a entrar a bioinformática, vê se é o hambúrguer que tá chegando aí no teu. Tem um hambúrguer querendo chegar aqui na ligação. Fala, meu irmão, diga. E aí, colaborador? Tá bom, Olha então. aí, tá saindo já. Nenhum, não tem problema. Não, ele tá perguntando se eu quero o refri, o meu colaborador, olha. Olha aí. Isso aí é VIP Só demais. Se tiver cara. zero, não te preocupa. Daqui a... Não te preocupa, tu já chegou aqui adiantado o refri. Valeu, meu irmão. Tá ótimo. Isso. Olha aí. Manda o código, tu exibe na tela do canal Tá bom. o Pix para os telespectadores tá safo. pagarem o Pix. Tá legal, vou tentar. Beleza. Tchau. É isso, olha, quem sabe faz ao vivo o essa nosso parada. programa é gravado, mas é um programa É ao vivo. ao vivo. É ao vivo. A gente tem um novo colaborador, Consciência e Metal, que é o do Barba Burger Artesanal. Olha aí, tu tá? é doido. O trabalho do cara é sensacional, ele já está a caminho Não posso dizer nada, vamos saber já se é sensacional. Vamos saber já. Então está chegando, você pode encontrar o Barba Burger Artesanal no iFood, tá? E pelo número de contato que a gente já vai colocar aqui na tela para vocês acompanharem, e vale a pena conferir. Particularmente já provei. Ah, então tá. Então tá? já tem Está um selo select. Selo tá? select sound então, do Barba Burger Artesanal de qualidade. Galera, aí, olha só, Lu, qualidade. olha que bacana. Eu ainda vou voltar para minha carreira acadêmica, mas eu quero falar do gap, né, de quem já tem família e não consegue emendar direto mestrado, doutorado na graduação. Então eu voltei pro mercado, quando eu decidi entrar na universidade, aí eu fui fazer a seleção lá, caí de paraquedas na genética e biologia molecular. Porque lá tinha uma linha de bioinformática. Aí eu fui varar lá. Cara, aí o coordenador, no dia da seleção, tinha uma entrevista para você defender o teu projeto. Quando eu chego lá, Luciano, o cara olhou meu Lattes, né? Na verdade, era um professor de Minas Gerais, do FMG, que estava na banca. Ele disse assim, pô, tem um gapzão aqui nesse teu Lattes, hein? Sim. Aí eu disse sim, porque, pô, não dá para viver de bolsa, né? Não. Quem é casado com filho, como é que vai viver de bolsa? Então, na verdade, acaba a graduação, tu vai trabalhar. Aí quando tem oportunidade, volta pro mestrado. O mestrado vai trabalhar. Pô, aí quando abre a oportunidade do doutorado, tu corre lá também. Mas esse gap, se tu for ver no Lattes, isso acontece com mulheres que têm gravidez, interrompe. E aí a carreira acadêmica, ela... Pois é, né? Quando o cara é interrompido. Interrompida, assim, quando né? o cara consegue emendar, em 10 anos ele mata. Mestrado, doutorado. Graduação, mestrado, doutorado. Graduação, mestrado, doutorado. Em 10 anos. Esse é o cenário ideal. Pô, quem consegue isso? Pô, ele tá novinho, que se ele entra com 18, com 28 ele é doutor, ele pode ser pesquisador, professor e outras posições profissionais por aí. É muito legal você estar falando isso, Marcão, porque... A gente tá falando já de outro assunto, mas não, tá relacionado, tem tudo porque a ver, é a vida profissional. A vida profissional, quem pretende ingressar em uma carreira acadêmica, né? Eu lembro na época quando eu havia me formado, eu fiz um concurso público antes de me formar. Eu acho que 2 semestres antes de me formar, né? E
Passei no concurso público, né? Eu acho que um ano e meio depois me chamaram. Nesse inteirinho, nesse período eu tinha feito o meu primeiro mestrado lá. Passei e o concurso me chamou. E foi muito complicado porque o meu mestrado Conciliar. foi um mestrado acadêmico na época. E É pesado. eu resolvi, ou eu ganharia o meu salário, o meu dinheiro, né? Esperar, O sustento. ou o meu sustento, ou Ou abrir a mão e ia tentar dar finalizar. É continuidade. difícil até a escolha. É difícil a escolha, né? Então, como eu tava andando muito de ônibus nessa época, eu tinha a maior raiva de atraso e já tava começando a dar minhas aulinhas por aí, eu optei pelo Agora, se tu concurso tem público na família época. e filho para sustentar, tu Eu não não pensa tinha. duas vezes. Pois é. Mas se tu já tem, tu não pensa duas vezes, Com cara. Olha, certeza. o meu sonho acadêmico vai ficar ali, Exatamente. vai ser postergado. O que é normal, isso acontece. Exatamente. Tem um cenário ideal que eu sempre digo, né? Tem a situação que é o cenário ideal e tem o possível. Isso. O ideal é o ideal. Nem sempre dá. Pois bem, falando em cenário ideal e falando em academia, falando nessa época, nessas coisas todas aí que nos fazem assim evoluir, vamos falar aqui no nosso tema do podcast a questão da bioinformática. Então, Top. eu gostaria que você fizesse assim um apanhado, né? Vamos lá, eu tô adorando essa oportunidade. Como surgiu a bioinformática? O que você pode Beleza, falar assim beleza. do seu marco? Cara, eu vou te dizer que eu vou começar falando assim pelo fim. Eu caí nessa área de paraquedas, assim, muito sem querer e sem ter a menor noção do que era. Então, quando eu tava falando, né, eu fiz computação da minha graduação, fui Pois trabalhar. Aí, quando morava em Tucuruí, fui chamado para ser professor do IFPA, cursos técnicos, mas de informática. E ali, no ano 2000, me apaixonei pela docência. Aí eu disse, cara, é isso que eu quero ser professor. Aí eu disse, mas eu quero ser professor, então eu quero me qualificar. Aí, Sou universitário, né? aí eu quero ir para onde? Quero fazer um mestrado. Porque eu sabia que eu precisava subir de degrau. Sim. E aí eu vim, e aí eu fiz na UFPA, lá na engenharia elétrica. O meu mestrado é na elétrica, com ênfase em computação aplicada, com ênfase em inteligência artificial. Essa foi, e que eu já era fascinado por essa, desde o final da minha graduação, quando eu comecei a estudar IA. Acabei o mestrado, fui dar aula em faculdade, Luciano. Aí, Sim. em computação, pra lá e pra cá, show de bola, beleza. Voltei pro mercado. Aí chegou um momento que eu disse assim, vou agora, quero ir pra universidade, não só faculdade, eu quero ir pra universidade. Então eu preciso fazer um doutorado, porque os concursos são para doutor, né? Isso. Os concursos públicos federais, especialmente, que era o que eu queria. Aí fui na elétrica a tentar o doutorado. E aí não achei eles diminuíram o número de vagas no ano que eu quis fazer. Tipo assim, eram 20 vagas para mestrado, normalmente, e 10 para doutorado. Nesse ano eles diminuíram pela metade. Ficou 10 para mestrado, 5 para doutorado. E eu queria doutorado e eu não consegui. Aí eu fiquei frustrado. Aí eu dava aula na faculdade, cheguei lá, o professor que sabia que eu estava fazendo processo seletivo lá na engenharia elétrica, ele disse, pô, cara, e aí o resultado? Eu disse, pô, uma merda, cara. Não fui classificado, diminuíram o número de vagas, eu me lasquei. Isso é sempre complicado. Aí ele disse assim, por que tu não faz bioinformática? Olha só, eu não fazia ideia que tinha um programa de bioinformática aqui. Aí eles, bioinformática, mas em que cidade? Eu disse, aqui, mas em que universidade? Na UFPA, o quê? Olha. O meu universo era a computação e a elétrica. Já, exatamente. A computação e a elétrica. Aí eu disse, onde é isso? É nas biológicas, é lá na genética. Aí eu disse, cara, nunca ouvi falar disso. Ele disse, tem um professor daqui, que era professor da faculdade, que hoje é professor lá. Mas ele era da faculdade. Professor Romeu, meu amigo até hoje. Massa. Aí, e era assim, onde é que tem essa informação? Eu fui, cacei, tinha lá um programa, CAPES 6, um programa extremamente altamente qualificado. Né? Eles estão migrando agora para CAPES 7, o programa, que é o programa de pós-graduação em genética e biologia molecular. É o PPG-BM da UFPA. Bacana. Programa de elite. E aí, pô, eu procurei, falei com o professor Romeu e ele disse, cara, é o seguinte, a seleção encerra amanhã.
toma esse Eita, tema aqui. Marcão. Ele falou assim pra mim, lá na É UFPA, muito louco toma isso. esse tema aqui. Se tu conseguir escrever um projeto daqui pra amanhã e trouxeres aqui amanhã de manhã, tu vai... Te classifica. Não, tu te inscreve, porque tem que ter a anuência de um orientador pra se inscrever. Se tu não tiver orientador, tu nem te inscreve. Aí, Quem acabou sendo? eu já chego lá. Aí, bicho, eu ia dar aula nesse dia e disse, olha, não vou dar aula hoje. Eu passei a noite, virei a noite, lendo sobre biologia molecular, sobre genética, sobre DNA, sobre genoma. Eu disse, eu nunca ouvi falar disso na vida. A gente ouve, vê de leve lá atrás, na biologia, né? Até o ensino médio. Sim. Cara, aí eu cara, escrevi o projeto sem dormir. No outro dia, 8 da manhã, eu tava lá na UFPA. Mano. Aí eu levei no arquivo, no pendrive. No pendrive nada, era no CD. CDR. O CDR. disquete, CDR. Não, CDR, já era CDR, né? Antes do pendrive, CDR. É. Aí ele botou lá, ele ajustou. Tá, legal, bora, vai se inscrever. Aí ele foi meu orientador, junto com outro professor lá, o professor Arthur Silva, que é Bacana. chefão lá também. Cara, Muito e louco assim, isso, cara. aí é um processo seletivo, né? Processo Quer dizer, são seletivo. 4 etapas. Lá tu tem uma prova, que é a primeira prova do doutorado, sorteio de 10 temas. Olha só. 10 temas, sendo 5 de computação, 5 de biologia molecular. Sorteia um, tu tem que fazer uma dissertação. Igual prova de concurso de professor. Primeira etapa. Tem que estudar, meu irmão. Cara, aí sim, aí tu tem que estudar uns 10 temas e vai dissertar sobre Escolhe um. Aí, quando foi fazer o sorteio, eu torcendo pra cair um dos 5 temas de computação, né? Aí o cara tirou o papelzinho. Molecular. A estrutura molecular do cromossomo. Vocês me lasquei. Mas eu tinha estudado, né? Varado à noite. Vai. Escrevi minha redação. Classifiquei a primeira prova. Segunda, prova de proficiência de inglês. Prova de inglês. Pá. De inglês. Terceiro, apresentação do projeto. E quarto, currículo. E aí, eram 4 vagas de doutorado. Eu entrei em terceiro. Passei, cara. Porra, cara. Entrei, peguei uma bolsa de bom, doutorado e ainda tinha como conciliar. Então, eu dava aula à noite e fazia Estudava 8 dia. horas de laboratório durante o dia. Então, era 8 horas no laboratório. Laboratório que era... a gente começou no LPDNA, depois a gente foi lá para coisa. E aí eu entrei nesse universo, né, da bioinformática, que eu não conhecia. A gente tem uma noção geral. Hoje é uma ciência nova. Então, Pois basicamente, é. como é que começou essa história? Não o início, a gênese, mas essa parte mais moderna. Em 2001, né, houve o chamado e famoso projeto Genoma Humano. Então, com várias novas tecnologias que surgiram, eles conseguiram fazer o sequenciamento do genoma humano. Não completíssimo, com algumas partes faltando, que a gente chama de genoma draft, o rascunho. Mas foram 2 consórcios, um público e um privado. Pode atender aí que eu vou falando. Certo. Vamos falar do nosso colaborador, deve ter chegado. O aí, colaborador chegou aqui, É o lanche, Barba. né? Oi, colaborador do Barba. Tá bom, deixa eu chamar a atenção aqui do meu secretário, rapidinho. Assessor de assuntos Valeu, meu aleatórios. assessor, valeu. Um abraço, muito obrigado aí, do Barba. Valeu, tranquilo. Manda ver, Marcão, chegou. A partir desses 2 consórcios que conseguiram simultaneamente e paralelamente decodificar o genoma humano, a ciência, né? Essas chamadas ciências ômicas, e aí vem Ele tá pedindo um código aqui. É o código do iFood. Eu não tenho aqui. tem que tá no iFood. Ô, mano, e eu sou a pior pessoa. Ou vai pro pra SMS, ou vai pro SMS, às isso. vezes. Cara, eu vou dar aqui meu celular pro Dil. Sim, aí ele Né? consegue. Vai falando aí, Marcão. Não, bora. Vai Então falando, vamos vai lá. falando pra câmera aqui. Eu vou abrir Pronto. essa porta aqui. Bora lá. Vai lá que o Barba tá esperando. E aí, qual é a grande sacada? A partir desse projeto aí de 2001, pela primeira vez se teve uma noção do que tem dentro do DNA humano. Então, se pôde estudar e descobrir um pouquinho, né, desse código que é o código da vida, né? Enrolado ali nos cromossomos. E
depois esse cromossomo se desenrola, tem uma fita dupla com um bocado de letrinha A, C, T e G. Né? E essas letrinhas combinadas nessa fita aí São os do códigos DNA, genéticos. esse código ele tem tudo da nossa vida. E não só nós humanos, de todos os seres vivos. Então, tudo da nossa vida está já codificado como um programa naquela sequência de DNA ali. Obviamente, aí tem coisas que vão acontecer, mas a partir do que já está programado ali. Como vai ficar a tua barba grisalha quando você tiver 50 anos, está escrito no teu código genético. Né? A tua tendência para a obesidade, para o tabagismo, para o câncer... hormônios, tudo. Toda a nossa predisposição, tudo da nossa vida está codificado no DNA, enrolado dentro do cromossomo, e em determinado momento ele desenrola, aí vem um bocado de componentes e fecham e começa a gerar os transcritos que eles vão lá, entram ali por dentro do buraquinho do citoplasma, aí viram as proteínas, daqui a pouco tem tudo dentro da gente. Tipo assim, você vai se alimentar, para ter uma ideia da importância dessa área, né? O que a gente estuda nessa área? Tu vai te alimentar, o teu organismo precisa de insulina para ajudar a absorver, a catalisar aquela energia tudinho. E aí, por exemplo, o corpo do diabético ele não produz insulina suficiente e nem da forma correta. Porque é uma proteínazinha, a insulina que precisa estar toda corretinha. Ele tem uma disfunção lá genética, não produz. Então, acaba sobrando açúcar aí nesse processo e aí ele não consegue digerir açúcar, que era para gerar uma energia, e aí ele acaba prejudicando o organismo do diabético. Por isso que aí o cara tem que tomar uma insulina, tem que tomar uma metformina, tem que tomar um remédio para fazer o papel daquele código defeituoso que está no organismo do diabético. Então, onde é que está essa informação? Está dentro do DNA. A bioinformática, a biologia molecular, eles estudam o que está dentro do DNA. Não só do DNA, do RNA, sim, né? Sim. Das proteínas e por aí vai. Então, esse é o mundo, o universo molecular. Toda essa infraestrutura que é uma fábrica, é uma linha de montagem industrial que não para nunca. Tá? E ela vai sendo produzida diária. E aí, olha só como é. O meu corpo precisa da insulina agora para digerir a alimentação que eu estou comendo. Aí o meu corpo emite algum sinal e ele desenrola o DNA, aí vem, aí daqui a pouco transcreve um pedacinho do DNA, vira transcrito para virar proteína e aí vai virar insulina que vai usar naquele momento. Então é um ciclo dinâmico, é uma indústria e está tudo lá no nível molecular. A partir do sequenciamento e da descoberta da decodificação do genoma humano ali em 2001, nesses dois empreendimentos, o público e o privado, começou-se a descobrir o que tinha lá dentro. Aí começa a se estudar quais são os genes, qual é a função de cada gene, quais são os genes que, quando estimulados, quando transcritos, né, eles são responsáveis pela determinada cadeia metabólica no organismo. E aí a interação dessas proteínas, desses metabolismos, tudo isso está lá no DNA. E essa área começou a crescer, os estudos começaram a crescer, a computação veio e passou a permitir esses estudos, porque antes a computação tinha uma limitação. Sim, sim. Com o avanço da computação, os computadores mais rápidos, com mais memória, os processadores e os algoritmos mais sofisticados são os recursos que vocês necessitam para... permitiram que essa área evoluísse. Então, o que vem a ser a bioinformática? É toda uma chegada tecnológica para dar suporte a essa área de estudo das ciências ômicas, que aí entra genômica, entra a transcriptômica, entra a metabolômica e a proteômica. São áreas de estudo do que está lá dentro no nível molecular, dessas moléculas, né? O genoma estuda os genes que estão lá dentro da sequência, né? Sim. O transcriptoma, aqueles genes que são transcritos e viram ali os componentes que vão virar as proteínas depois. Aí as proteínas vão ser ali na proteômica, vai estar ali. Cada área dessa estudada. A informática chegou com esse suporte, trazendo softwares, algoritmos, ambientes onde o cara abre um genoma todinho e ele sai navegando no genoma e consegue ver o que tem lá. Né? Sim. Então a bioinformática é uma área transversal
que junta matemática, junta Física. biologia, junta física, junta biomedicina, junta química, Nossa, estatística. Uma espinha dorsal, aí já né? tem ali ciência de dados entrando pesado na bioinformática E, hoje. Marcão, desculpa te interromper. Não? O Nobel de Medicina ano passado teve muito apoio, então, né? Da Cara, bioinformática. Total. Na verdade, ele é um projeto violento chamado AlphaFold. É a galera do Google que eles tinham... Isso aí é fantástico, cara. Porque une as duas áreas que eu adoro, que é IA e a bioinformática, né? Os caras do Google já tinham feito um sistema de IA, que é um super sistema, para jogar um jogo de tabuleiro chamado Go, que é o jogo mais complexo que tem de tabuleiro. Os asiáticos que são os campeões, né? Então, aí eles usaram uma tecnologia de IA avançadíssima, né? De deep learning, usando ali aprendizado por reforço, que é típico para jogos, onde a IA não sabe a regra. Ele vai aprender jogando. Então a IA aprende jogando contra você. Quanto mais ele joga, mais ele aprende. Mas tu não diz assim, olha, as regras do jogo são essas. Quando o Deep Blue, nos anos 70, derrotou o Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, né? a abordagem era uma abordagem tradicional de IA, era de tentativa e erro. Então, ele sabia, ele tinha armazenado todas as possíveis jogadas de xadrez. Ele ganhou do que a gente chama de maior esforço, né? Agora não. Ele aprende jogando. Então, sabe o ratinho que vai no labirinto? Se ele errar o caminho, né, tem um choque, ele leva o choque, aí ele volta. Aí se ele acerta o caminho, tem um queijo lá, aí ele pega. Aí, entre acertos e erros, entre punições e bonificações, ele vai aprendendo. A ideia basicamente é essa do aprendizado por reforço. Aí os caras da Google fizeram um sistema de IA para jogar Go. É meio skinneriana, né? Cara, não é behaviorista. É total é. behavior. É a escola do comportamental da psicologia. Isso. A ideia é aprendizado por reforço, por estímulo. É isso aí. É estímulo, processo e resposta. É isso. É isso. O sistema de IA, de agentes inteligentes, né, é exatamente esse modelo aí. Agora, olha que interessante. Aí os caras estavam desenvolvendo um sistema de jogo para jogar esse jogo de tabuleiro com o coreano, que era o terceiro lugar do mundo. Cara, né? 5 partidas. Aí o jogo, acho que ganhou 3-2. Deu de 3-2 nas 5 partidas no coreano, que era o terceiro do mundo no Go. O projeto é o Deep Go. Aí, top. Aí ele disse assim, mas o top é o chinês, que é o 0-1 do mundo. Aí eles marcaram contra o chinês 3 partidas. Se eu não me engano, o AlphaGo ganhou, foi de 3-0 ou foi 2-1. Ele ganhou o título de, não sei, 13º Dan. É um negócio louco. E eles aposentaram o AlphaGo dessa área de jogos. Aí eles passaram a se botar para descobrir novas constelações. Umas coisas básicas assim. Aí, cara, tinha uma galera que estava pesquisando as estruturas das proteínas, tal. As proteínas, elas têm uma estrutura tridimensional. Sim. E aí você tem várias formações e não existia uma regra. E eles queriam mapear as regras para a formação tridimensional de todas as proteínas. Nossa. Isso era um problema que estavam há anos os caras estudando, e a galera do Google começou, assim, bora trazer o golzinho do Deep Go que aprendeu. E eles começaram e eles fizeram, depois foram ajustando, e depois de muitos anos aplicaram o que eles já chamam de AlphaFold. O AlphaFold é exatamente o projeto que tinha ganhado lá do Go, para prever todas as possíveis estruturas das proteínas. E esse é o Oscar, o Nobel que o cara ganhou. Pois é. Esse aqui é o Nobel que ele ganhou, e aí junto com outros caras lá de outros projetos. Mas esse aí é um esforço que vem sendo construído, e assim, é isso que eu acho mais fascinante nessa área que a gente trabalha. A gente estuda as tecnologias para resolver problemas, e você aplica, tuna elas e aplica a outros problemas.
Então isso aqui era usado para jogos, agora estamos usando para descobrir proteínas, né? A estrutura tridimensional das proteínas. É muito doido. É uma coisa assim. Isso é uma área que a gente chama de ciência aplicada. Ciência Tu aplicada. trabalhas com ciência básica, tu é Sim. professor de ciência básica. Isso. Então tem gente que acha que a física, a biologia, a química, a matemática, ela só é importante no básico. Tem uns caras que acham que só serve a aplicada, mas na verdade elas são complementares. Eu não consigo fazer ciência aplicada se eu não tiver a base da ciência básica. Olha, é legal você estar falando isso, que eu tenho um colega que ele o que ajudou ele passar num concurso público agora de uma universidade estadual foi exatamente essa questão da complementação. Ele foi professor do ensino do Fundamental 1, 2, médio, ele foi professor da UNAMA, né? E na entrevista dele, enfim, formularam o background dele vem. Isso. E o cara ganhou a parada, a vaga. O background entendeu? que o cara vem construindo na carreira dele, ele vem toda hora vem como arcabouço de preparo. Preparo, né? Preparo. Mas como me veio uma viagem aqui na cabeça que dá até medo de falar. Eu penso que assim, no futuro vai ter o médico das organelas citoplasmáticas. Vai ter o médico especializado em mitocôndrias, em ribossomos, sei lá, complexo de Golgi. Cara, aí não vai ter mais essa coisa do quer dizer, desculpa. Só do cardiologista, do neuro, não, eu entendo. e etc. Aí você tem a bioinformática como uma ferramenta. Sim, resumindo a ópera, isso aqui. Que entra, né, perfeitamente na... Cara, é fantástico, porque é o seguinte, como eu falo, a gente trabalha com ciência aplicada, então a gente estuda uma tecnologia e aí a gente depois aprende a direcionar ela para solucionar problemas dos mais diversos. A gente, no nosso grupo de pesquisa, o NPCA, que é o Núcleo de Pesquisas em Computação Aplicada. Vou até deixar a dica aí para a galera entrar no Instagram, sim. npca.ufra, né, que é a universidade que eu sou ligado, a minha universidade, e a gente tem esse grupo de pesquisa. A gente trabalha nessas duas linhas de pesquisa, inteligência artificial e bioinformática. Então, o que acontece? A gente vai aprendendo as técnicas, e essa é a ideia da ciência aplicada, e aí agora está com uma necessidade aqui. Vamos estudar a necessidade, vamos entender e tal. Que tipo de técnica a gente pode utilizar para esse tipo de problema, para que a gente traga um tipo de solução, de inovação, de tecnologia, né? Então aí pode ser bioinformática, pode ser IA, pode ser uma combinação de ambas, pode ser um outro tipo. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu poderia te dar 50 exemplos, porque hoje aí, adiantando lá para frente, né? Hoje eu sou professor pesquisador da UFRA. A gente tem um grupo de pesquisa que a gente faz pesquisas de IA e de bioinformática no estado todo. A gente está hoje na República Dominicana implantando projetos de IA e de bioinformática. Eu vou falar porque é muito legal. Ao mesmo tempo, a gente está aplicando na área de agritech com soluções para o agro. A gente está aplicando na área de saúde. A gente desenvolve hoje, para ter uma ideia, um sistema de inteligência artificial que faz o rastreamento de crianças que têm déficit no desenvolvimento infantil na primeira infância. Massa, isso é um sistema demandado pelo governo do estado, porque era um problema que eles tinham. Então a gente está agora, o sistema está pronto, a gente já fez a publicação internacional dele. Agora a gente vai entrar numa creche que é Orlando Bittar, que é do município, mas ela é gerida pelo estado. Sim. Porque ela é um case de tecnologias educacionais. Nossa, né? Marcão, muito bacana tu trazer isso. E aí a gente está levando lá para dentro uma ferramenta que vai ajudar a rastrear crianças que estão com algum déficit, mas os pais não sabem. E aí, com isso, a gente vai gerar um banco de dados e a gente vai levar para o poder público. Olha, essas crianças aqui, elas são possíveis candidatas a ter atraso no desenvolvimento infantil. Por exemplo, transtorno de espectro autista, está dentro, é uma, mas não a única, o único transtorno que está nessa... Até transtorno auditivo, coisas... Cara, TDAH está nesse meio aí. E aí a gente tem como passar para o poder público a ideia assim, olha, esse pessoal aqui são possíveis alvos
para o poder público, porque o poder tem que ir lá e trazer Sim. para oferecer Nossa. ferramentas e técnicas para que aquela criança possa se desenvolver. Por que a gente está fazendo com o adulto? Porque a chance de inserção e de melhoria e de recuperação desse atraso são muito maiores na primeira infância. Por isso que a gente está atacando. Legal. Então, Mas essa é uma aplicação, né? Por outro lado, a gente está aplicando. A gente tem um projeto gigante aqui no Pará, que é tecnologia para detectar doenças do cacau. E aí a gente foi para Dominicana, nós estamos com esse projeto lá. Eu tive Sim. com o professor Romeu Ramos. Agora, Em janeiro tivemos lá para a etapa presencial, mas a equipe de pesquisadores de lá já está lá. Então a gente fez as coletas. E aí lá, além da IA, que é... No final, depois eu vou poder pôr um celular no cacau assim e dizer assim: esse cacau tá saudável, ou tá com Nossa, vassoura de bruxa, que ou tá com louco podridão parda. São doenças clássicas, né? Mas lá a gente está levando a bioinformática, a gente está levando biologia molecular. Como? A gente está coletando, além da imagem, lá na lavoura de cacau, esse aqui está com doença. A gente está coletando a amostra do cacau, cataloga ele, vai no freezer. Depois a gente vai fazer o sequenciamento do DNA, a gente vai fazer um experimento de metagenômica, onde a gente vai descobrir todos os micro-organismos que estão ali dentro, naquele ambiente que é o cacau, e a gente vai caçar o fungo, que é o fungo causador daquela doença. Né? Tem um lance assim: se for causado por fungo, é doença. Se for causado por insetos, por exemplo, é praga. Mas essa é a diferença. Aí, né? Só tem no português, no inglês tudo é a mesma coisa. É uma cagada. Como seria a tradução no inglês disso? Eles falam disease, doença. Disease, né? Disease detection, né? Detecção de doença. No inglês é a mesma coisa. Aqui tem uma diferença. Mas aí a demanda é uma só. Mas a diferença do causador é bem diferente. Geralmente, o que é causado pela praga, a contaminação é só externa. Quando tu tem o causado por fungo, entra dentro do fruto, né? Então, você tem por dentro um estrago. Mas lá na Dominicana, o que a gente acrescentou? Uma validação molecular. Então, a gente vai fazer o sequenciamento do metagenoma, ver o fungo que está lá dentro e validar, realmente tem aquela doença. Aí a gente vai fazer uma validação da IA com o molecular, que é o genótipo com o fenótipo. Isso. Aí a gente tem um nível de certificação que é irrefutável, que é o nível molecular. Isso é muito rico, né? Isso me faz lembrar aqui um pouquinho lá da geofísica, né? As técnicas que se usava eu acho que é geofísica, se usava para estudar ali dentro da Terra, obviamente. Estendeu-se a técnica para medicina, né? Cara, as ciências são complementares. Da mesma forma, não, pois é. Não tem dúvida. Não tenho dúvida. Uma equipe que trabalha com bioinformática, o professor Romeu foi meu orientador e hoje nós somos parceiros. Ele na UFPA e eu na UFRA, a gente tem colaboração, dezenas de projetos que nós somos colaboradores diretos. Cara. Mas o grupo de bioinformática, geralmente, ele tem o cara da física, o da biologia, o biomédico, o estatístico, o cara da computação. Né? Claro. Né? Tem o cara do marketing, que é o cara que vai fazer a divulgação científica. Então, Esse é muito importante. Não, né, esse é fantástico, tem que ter, né? Por quê? Porque a gente quer mostrar para as pessoas que a gente produz soluções para fora dos muros da universidade. Isso é uma coisa que eu queria... que veio à tona durante a pandemia. Olha que bacana isso que aconteceu na pandemia. Não a pandemia em si, mas essa oportunidade de mostrar o trabalho da universidade. Sim. Olha o que aconteceu. Ano 2000, primeiro ano da pandemia. A ciência, ela começou preciosa. A pandemia, mais ou menos em fevereiro, a gente fez um estudo, pegamos uns dados públicos do SUS e usamos um algoritmo de inteligência artificial padrão, que é uma rede neural artificial, e fizemos uma previsão de 30 dias da curva da pandemia. Mandamos para um artigo internacional, para uma revista, foi aceito, foi publicado. Show! Sabe o que aconteceu? Quando chegou em maio de 2020, o pico da onda da pandemia bateu com a nossa previsão. Coincidiu com a previsão. Com a previsão nossa, de 30 dias. Nós publicamos a previsão de 30 dias. Disso. Já publicamos em fevereiro. Em março foi publicado. Quando chegou em maio, a curva da Covid real coincidiu com a curva que nós previmos no nosso artigo. Que louco, aí o pessoal do governo do estado mandou chamar esse
que história é essa aí? Eu costumo dizer, isso não é bruxaria, não é feitiçaria, isso é tecnologia. Né? Como é que vocês acertaram isso aí? Isso é um método computacional de IA para fazer previsão, que a gente aplica para várias coisas. Pode ser previsão de carga elétrica, mas aqui a gente está aplicando para fazer previsão epidemiológica. Sim. Aí foi proposto assim, vocês podem fazer uma previsão regular, então, periódica. A gente disse com certeza. Então, montamos uma equipe, né? Multi-universidades e multi-áreas também. Multi-áreas, Multiprofissional e multi-institucional. Interinstitucional. Então, coordenado pela UFRA, mas com pesquisadores da UFOPA, da UFPA, da UEPA. E nesse grupo, em várias virologistas, professor Rômio Ramos da UFPA, professor Antônio Valinotto, um dos principais virologistas do nosso estado, talvez do país, do LabVir, que é o Laboratório de Virologia da UFPA, professora Adriana Carneiro, Adriana... Puxa, a Drica da UFPA. Sim. Ela, Carneiro, também bioinformata, aí uma infectologista da UFOPA, um grupo tudo, engenheiro, pessoal da engenharia de produção que fazia parte de modelagem, matemática. Uniu toda essa galera. Nós, liderados pelo professor Marcel, que hoje está na FAPESP, professor Marcel Botelho, professor Jonas Castro, também da UFRA, a gente instituiu o Boletim Covid, que era um boletim quinzenal com as previsões epidemiológicas para o estado do Pará, que geravam 15 dias antes um boletim com um cenário das 40 maiores cidades do Pará e as 13 regiões de saúde, porque o Pará é dividido em 13 regiões de saúde. O estado passou a receber essa informação privilegiada da gente durante 2 anos, 2020 e 2021, onde 15 dias antes ela sabia como é que ia estar o cenário à frente, né? Como é que está a previsão para daqui a 15 dias no Marajó? Como é que está a previsão para daqui a 15 dias no Tocantins? Com isso, ela fez a logística. Então, vou tirar daqui UTIs móveis e vou mandar para Santarém, porque lá está com a previsão de alta, aqui está estabilizado. Isso. Então, essa logística, o Pará foi um dos mais bem-sucedidos no enfrentamento, na logística de enfrentamento da Covid. Em grande parte, por causa do trabalho de suporte científico. E aí, o que eu quero falar? Isso mostrou para a comunidade... Toda semana a gente dava entrevista para liberar o povo. Como é que tá a previsão para a semana que vem? A galera, todo mundo... Já marcava ponto ali, né? Toda semana dando entrevista. Que legal. Como é que tá? Informação de verdade, né? Ciência segura, fora do muro. Aí o que aconteceu? Isso deu uma visibilidade também. E aí é aquele negócio. Mostra que a universidade não é só produzir um TCC, uma dissertação que vai para a biblioteca e vai ficar lá, vai virar um livrinho de consulta. Não é a universidade ela tem que ser uma fonte de transformação para a sociedade. Esse é o papel da academia. É produtora de conhecimento, né? E conhecimento que transforme. Então, é óbvio, tem que ter o conhecimento básico da ciência básica, mas ele tem que ter o conhecimento aplicado da ciência aplicada, que vai gerar transformação no seu entorno. Senão, ela não está cumprindo o seu papel. Com certeza. Marcão, tem um momento aqui que a gente chama de cardápio cultural e cardápio científico. Falando em cardápio, vamos na batatinha. Chegou ali o nosso colaborador. Já. O Barba. Então, eu queria dar 2 dicas de leituras aqui, que na verdade são obras da mesma coordenadora e organizadora, que é a obra Direito à Educação, Aspectos Constitucionais, tá? Show de bola. Muito legal. E Direito à Educação, Igualdade e Discriminação no Ensino, tá? Essa obra aqui, ela é muito interessante, que ela aborda algumas perspectivas assim de a teoria pura do direito mesmo, né? E relacionada à questão do... São autores paraenses? Não, desculpa. Bem aqui é da EDUSP. Tá, a editora da USP. Isso, tá? Fica aqui a dica para quem curte educação. Não se deve curtir educação, isso daí é essencial, né?
Não, mas tem que curtir. Eu vou dizer um negócio. Só curtir. O educador que não curte educar, ele tá no lugar errado, né? Eu te falei, olha, no ano 2000, eu digo que, eu falava que o mosquito da educação, da docência, acabou me picando e a partir dali eu disse, eu quero a docência. Pronto, docência. Mas na verdade hoje eu digo que tava no DNA. Isso é um vício, cara. É um vício, mas é o DNA que foi desenrolado, o cromossomo desenrolou ali no ano 2000 e eu recuperei até uma herança histórica da minha família toda de educadores. Ah, que massa, cara. Marcão, e a parte cultural aqui, na verdade, são duas notícias que eu gostaria de trazer do mundo do heavy metal, né? Opa! Uma sobre o Led Zeppelin e a outra sobre o Black Sabbath. Opa, né? Eu já sei. No próximo dia 27, né, vai rolar o documentário, né, Become Led Zeppelin, da lendária banda britânica, né, vai estrear agora em fevereiro, dia 27, no Brasil. São 50 anos do Modular Graffiti. Do Modular Graffiti, isso, né, e vamos assistir, né, se estiver em Belém, vamos assistir. E com relação ao Black Sabbath, vai ser o turnê de encerramento da banda, né? Só em Birmingham, né? Birmingham. Na verdade, Birmingham mesmo? Vai ser no estádio do clube Villa Park, né? Da Inglaterra. Que eles torcem, né? Os ingressos já se esgotaram, já rolou porrada na internet. Lá na cidade já acaba. As bandas de abertura dispensam comentários, né? Então, na Diz aí, quais são as bandas? Canta. Metallica, Slayer, Raining Blood. Enfim, e outras mais, né? Com certeza vai ter ali um Black Label Society, que é o Zakk Wylde. Vai, com certeza. Vai ser uma grande destruição, no bom sentido, né? Que o Ozzy já tá arrebentadinho. A surpresa é o Bill Ward, né? Eu quero ver o Bill Ward na bateria executando lá umas 10 músicas. Vamos botar, Pronto. Eu ia falar o Cozy Powell, vamos botar o Tony Aldridge, né? Lá de fundo tocando. Não acho que não. E um anúncio rapidamente aqui para fechar essa parte, né? Eu gostaria de anunciar aqui o amigo Paulinho, né, da banda Traveler, ele está precisando de baixista para compor o seu grupo. Onde é que a gente manda o currículo aí? Pois entre em contato com o 98738-1805, que o músico, o candidato, tenha um instrumento próprio, um equipamento legal, e o principal de tudo é que intere no ensaio, meu irmão. Leve a sua velha colaboração para não enfraquecer a firma. Entendeu? Pelo amor de Deus. Influências desse candidato, assumiu o posto de baixista, obviamente aqui saxo, manowar, accept, coisas que os caras curtem fazer heavy na tradicional. banda. Heavy tradicional, né? E falando em música, pra gente encerrar aqui o nosso segundo tempo, né? Marcão, bora falar mais de som? Bora, Pode cara. ser, Olha aqui, ó. Pois é, como... Cara... Tu tens ido em show, cara, tu tens... Cara, eu vim com essa... a primeira vez que eu uso essa camisa é o seguinte, em dezembro eu fui pro show, né, do Dream Theater, o retorno do Mike Portnoy depois de 15 anos. Massa, cara. E a turnê mundial, gravaram um disco novo, foi lançado agora, mas... Parasomnia, e não tinham lançado ainda o disco, só algumas músicas. Enquanto você fala, eu preciso mostrar aqui. Vamos mostrando. Pode ser, meu diretor, para encerrar já? Falando de música, né? Porque o Dream Theater é uma das minhas bandas, assim, da vida. Então, coincidiu, cara, de eu ter um evento científico em São Paulo no final de semana do show do Dream Theater. O que tu acha? Então, eu fui para um evento que era sábado e domingo. Não, São Paulo, Rio, acho que Curitiba, se eu não me engano. O ingresso tá um pouquinho salgado. Nem queira comentar isso. Pula essa parte. Assim, o congresso que eu fui era sábado e domingo, e o show do Dream Theater no domingo, de tarde. Final da tarde. Cara, eu já tinha assistido eles em Fortaleza, com o Mike Mandini ainda na bateria, né? Cara, fantástico. Porém, não se compara com a volta... Outro monstro. Mas a volta de Portnoy era um negócio
sonhado por todos os fãs, né? Pô, tá bonito aí o Sandubão. Tem que mostrar nas câmeras. Quantas horas de show, Marcão? 3 horas de lapada na orelha, do mais absurdo petardo, com um som perfeito, Luciano. Um espetáculo. Ah, tá ali, ó. Olha aí. Sensacional. Batatinha. Pô, vem uns salgadinhos aí, batata, uma calabresinha. O molho e o sanduíche. Pô, sensacional aí o Barba. E o treino, ele quis fazer redobrado. Ah, na manhã academia cedo. Cedo. Cedo academia. Sensacional. Sensacional. Tá aparecendo na câmera? Tá aparecendo aí? Olha, vamos Pode fazer a ser aqui mexão, vamos mesmo. fazer a mexão, mostrar. Vai aí, Marcão. Dá essa força aí. Olha aqui, ó. O Barba, galera. Vamos já experimentar aqui. Então, falando um pouquinho mais. Sim, sim. Então, aproveitando que eu trouxe a camisa do Dream Theater nova da turnê, né? Foi dezembro, dia 15 de dezembro do ano passado. Um local fantástico lá, cara, nem lembro o nome. Casa de espetáculo sensacional em São Paulo. Som de Blu-ray, assim, Nossa. espetáculo. Me lembrou quando eu Eles que assisti. trazem aquilo de fora, sabe? Cara, não sei, mas a mesa, cara, só é gringo, mesa de som e luz do meu lado. Eu assisti, porque eu gosto de assistir o show no setor da mesa, que é onde cruza o Fly PA. Como O se Fly, fosse um hold. como se fosse o cara da mesa. técnico. É o som que o cara da mesa Tá ouvindo. escuta. É ali que eu assisto qualquer show, a menos que eu não tenha outra possibilidade. Você muda Eu de- fico assistindo ali. Em Fortaleza, eu assisti embaixo do Petrucci, lambendo o saco do Petrucci, assim. Porque era uma questão de devoção ao deus da guitarra. Mas agora, onde eu Você é assisti... mais fã de quem ali? Do Myung? Cara, é Pois difícil, é. é difícil. Porque os caras... Cara, cada um ali é uma universidade. Não, é né, uma amor? universidade. Eu sou baixista. O Myung é um monstro, é, né? cara. O Jordan Rhodes, The Wizard não é à toa. Mas eu nunca um tinha bruxo, visto. é um eu nunca mago, tinha o visto cara é o um Portnoy mago. e o Petrucci ao vivo, né? Assim, eu tinha visto já o Petrucci com o Mandini, que é fantástico. Mas, cara, é assim, é como se fossem duas entidades à parte, assim, no show. Porque eles encostam, o público vai ao delírio. A banda é só deuses da música. Mas esses dois, assim, estão no topo do Olímpico. O cara pisca, o pessoal tá em transe. Eles ficam em transe com... Muito louco, né, É espetacular. cara? Assim, o nível técnico e... Acho que transcende a coisa. É uma coisa... Não, e uma muito- coisa que eu achei lindo lá, cara. descritivo. Todas as idades lá, cara. Velho, coroa, os caras jovens, Crianças, né, idosos. garotada, novinha, bicho, cantando todas as músicas. E é só aquelas músicas de 60 minutos, Que né? bacana. Cara, né, todo mundo cantando os coros, assim. A guitarra fazendo uma parte e a galera cantando o som da guitarra. A linha da guitarra. Cantando tudo junto. É espetacular, cara. É, assim, uma coisa memorável que tu vai levar pro resto da vida. Marcão. Dos vários shows que eu já fui, talvez o mais memorável. Diria que um step, né? Um degrau acima do show que eu assisti do Deep Purple. A turnê de despedida do John Lord, lá em São Paulo, no Via Funchal. Não tem mais, né? Esse... 30 anos de banda, eles passando pelo Brasil. E eu tava num curso também em São Paulo, quando eu vi na televisão MTV ainda. 99, pô. 99. Daqui a pouco, detalhes sobre o show do Deep Purple esse fim de semana em São Paulo. Eu, o quê? Não acredito. Pô, aí eu Eles fui... tocaram no Rio também, nessa... Não, nessa... Enfim, foi na fizeram turnê, uma foi na turnê Foi. mundial, uma turnê. Mas foi a última turnê do John Lord, John né? Lord. Depois ele se aposentou, entrou o Don Iron e depois ele morreu. Era o Mas- guitarrista lá, o Steve Morse, né? Steve Morse. É, Não tá mais, não mas, tá, pô, era aí. outro deus da guitarra. Por sinal, o maior ídolo do John Petrucci é o Steve Morse. Sim, interessante isso. Interessante, um negócio do... Mas o John Lord é um negócio que eu nunca vou me esquecer, ele, cabelo branco assim, de Gandalf, Tocando aquele Hammond, todo né? solto, e ele de kimono preto. Cara, no Hammond B3, com aquela parede de caixas Leslie atrás, valvulada, chega o drivezão. A bobina. Cara, eu nunca vi nada mais pesado do que o som do órgão do John Lord. ao É vivo. distorcido. Cara, sei lá. é caixas olha, Leslie. Eles estão com o drive. É único, um som único aqui. Cara, aí tu cai pra trás, uma parede sonora espetacular. Então, Marcão, vamos comer Bora. que esse negócio tá cheiroso, mas antes disso,
Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí pro nosso público que... Vamos lá, mas eu quero resgatar ali atrás a bioinformática. E antes disso também, eu gostaria de pedir que sigam, dê essa força, compartilhe, siga aqui o nosso canal, isso vai ser muito importante. Ciência e Metal Podcast. Sigam o Luciano Aguiar, sigam o Corsário, que é a nossa banda de prog metal. Conheçam um pouquinho mais do nosso trabalho. Somos hoje os avós aqui, são poucos que são daquela época. Sim. Delinquentes, nossa época ainda tá nativa. Sim, do Jaime Catarro, né? O Jolie, de vez em quando toca, o DNA. O Delinquente vai fazer 40 anos agora, né? O Alibi fez 38. Então tu tem Jolly Joker, tu tem DNA dessa época, tem o Delinquente, tem... Mitra, tem o Mitra. O Mitra vai lançar o Soledad, novo, Soledad também. A turma que já mudou de nome, do Saulo Caravel. O Régia, né? Eu acho o Régia, tá. O Ricardo Smith tá com a galera com branco ali. Sim. Eu acho que com Soledad. E o Régia, não sei até que se mudou de nome. O Saulo Caravel com a outra turma. Então é todo mundo da mesma fonte. Mas os velhinhos ainda estão vivos e tocando. A gente tem ensaio sábado agora. Tá certo. Corsário.prog, segue a gente lá. Legal. E o nosso grupo de pesquisa, para você saber um pouquinho mais, que é o... Da UFRA. npca.ufra, é o Núcleo de Pesquisas em Computação Aplicada. E aí eu quero falar que hoje eu sou professor do programa de pós-graduação, que é o Programa de Pós-Graduação em Bioinformática e Biotecnologia. Então a gente é um programa da UFRA, que também tem professores de diversas universidades, mas a formação estrito sensu, né? Mestrado acadêmico. Isso. E agora, no próximo quadriênio, a gente sobe para doutorado também. Especificamente, o primeiro programa que é genuinamente de bioinformática e biotecnologia. Porque existem outros programas que, por exemplo, a genética, onde eu estudei, é um programa de genética e biologia molecular, e você tem uma área de concentração em bioinformática, né? O programa da UFRA é um programa de bioinformática e biotecnologia. Então, no diploma, o cara vai ter lá mestre em bioinformática e biotecnologia. São as duas principais linhas de pesquisa. Então, lá a gente vai estar aplicando. Então, só para ter uma ideia, a gente fizemos o sequenciamento e a montagem do genoma da pescada amarela, um importantíssimo pescado da nossa região, que tem uma importância econômica gigantesca. Perfeito. Né? Por exemplo, um detalhe que as pessoas não sabem, tem o colágeno que vem dos peixes, dos animais também, de outros animais, mas dos peixes principalmente. Ele é um produto de extremo valor econômico. Sim. As pessoas fabricam um monte de coisa, a indústria cervejeira usa ela para fazer clareamento de bebidas. Até fixador de perfume. Tudo a indústria cosmética e um monte de aplicações. Isso. E um dos peixes que mais produz colágeno é a nossa pescada amarela. Olha Depois só. da corvina ali da América Central, é a nossa pescada amarela. Então a gente fez um estudo pioneiro, que a gente foi estudar as pescadas, fizemos a coleta do material das amostras de DNA, sequenciamos, fizemos uma montagem pioneira do genoma da pescada amarela, identificamos os genes que são responsáveis pela produção do colágeno, né? É o isso em inglês, e a gente fez um estudo molecular para tentar entender por que ele produz tanto. Né? Então é uma importância bioeconômica violentíssima. Um trabalho acadêmico de pesquisa pioneira feito no programa de pós-graduação em bioinformática e biotecnologia da UFRA. Uma das pesquisas agora está indo para publicação, 2 artigos já de cara que vão sair agora e 2 dissertações de mestrado e por aí vai. Isso. É só um exemplo, né? Então a gente mas aí tem muita coisa. Muita coisa. Convido a pessoa a conhecer. Pronto. A gente está finalizando o processo seletivo desse ano, é o PPG-BAA. Depois você pode vir lá nas redes sociais do NPCA, tem lá. Perfeito. Todo ano tem entrada, você já tem tua graduação, quer entrar para essa área. Tem o programa da UFPA, que é na genética, que é o PPG-BM. Tem a Biotech, que é o programa de biotecnologia da UFPA. E tem o nosso, na UFRA. São 3 programas de pós estrito sensu acadêmicos que nós temos no Pará, né, de uma área nova, pioneira, que ainda tem uma demanda gigante. Massa. Tá? Que é um campo aberto para quem quer também entrar nessa área.
Marcão, gostaria de te parabenizar pela produção de conhecimento lá da... Parabenizar todos vocês da Universidade Rural, né? Da Amazônia, Federal Rural. Federal Rural da Amazônia, e parabenizar pela divulgação desses projetos, de todo esse trabalho que vocês realizam, né? E isso tem uma extrema assim, importância para a nossa região, para o nosso povo daqui Cara, e para tudo. é uma satisfação Muito, pra gente, sabe? Quando a gente muito vê obrigado mesmo. esse conhecimento saindo da universidade. Porque a gente está na Gênesis, dando aula na graduação, ensinando nossos alunos a programar. Linha de frente, tal. né? Mas aí tu vai crescendo, subindo lá, daqui a pouco tu tá com um aluno produzindo, e aí você sai e tu tá vendo a transformação chegar. Isso. Quando eu tive em junho agora, tive no encontro principal da produção de cacau, que fica lá na Transamazônica. Então tem um encontro lá em Altamira, que é o Chocolate Xingu. E estavam todos os produtores lá, os técnicos, todos os atores. Eu fui mostrar nosso aplicativo. Então, o pessoal, Bacana, legal. pô, cara, Conhecer, quanto é que custa né? isso? Eu disse, nada, tu vai entrar na loja, tu vai baixar do teu Irado. celular, clica lá a foto, ele já vai te dizer se tem alguma doença no cacau, tudinho. Oh, coisa... Aí o cara disse, pô, isso é uma dificuldade, porque às vezes tem algumas doenças que são visualmente muito parecidas. O padrão da imagem na casca do fruto, né, do cacau. Sim. Aí eles, pra gente vai ajudar. Eu disse, e pra gente, na hora que a gente tá treinando o algoritmo, essa semelhança também é braba. A gente tem que treinar e treinar, treinar, para ele também aprender a diferenciar esse padrão visual. Então é legal a gente ver o impacto. Né? Quando sai, Sim. você começa a ver a transformação. Resultado, né? A gente vê o teu aluno saindo da graduação, já indo trabalhar, porque ele tem a demanda sendo encaixada nisso aí. Pô, bacana, Marcão. Obrigado, Sandro. cara. Obrigado Uma por ter satisfação. aceitado. Cara, tinha assunto aqui aí. pra gente ficar até 3 da manhã. A gente vai voltar. Pois é, não, a gente vai voltar. Tem muita coisa aqui. Tem muitas pesquisas, muitos projetos. E muita música. E muita música pra conversar. Eu fui dando também. saltos assim. Sim. Pra tentar abranger, mas se fosse contar aqui. Temos um tempo limitado aqui. Mas é assim mesmo. Galera, muito obrigado por tudo. Desejo uma boa noite a todos e até logo. Show de bola. Um abração. Valeu. Valeu. Ciência e Metal.